Muito bem-vindo, telespectadores que nos assistem hoje. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Eu sou o Ricardo. E eu sou Letícia. E hoje a gente está com 3 professores, quer dizer, 2 professores e um estagiário. O deveria ser professor legal. Não, perdão. Ok. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Olá, eu sou o professor Eric. Eu sou o professor estagiário Marco. Eu sou a professora Yasmin. E bom, a gente vai começar o nosso episódio falando sobre o Enem. A gente decidiu escolher vocês porque vocês são os, vamos dizer, os novatos sensacionais, não, Mais novos. os mais novos que fizeram o Enem. Então, a gente tem muitas perguntas para vocês porque tem muita gente que está em dúvida sobre o Enem, né? Sobre como começar, enfim. A gente tem diversas perguntas. Alguém quer falar alguma coisa antes? Me fechou então. Putz, eu só esqueci de falar a verdade. Uma coisa muito interessante desses dois aqui, 2 semifinalistas, os debatedores nota 1000. Você também, esse né? final Você aqui, também, eu não. né? eu Só a não. gente, também. você Esses principalmente, dois. né? Então vamos lá, a gente vai começar a fazer as perguntas e é isso, né? Vamos lá. Letícia pode começar. Não precisa. Ô, meu Não Deus. precisa ler. Eu consigo. Ô, É uma pergunta meio simples de se fazer, mas é que todos os alunos fizeram, que é quais documentos a gente pode levar. Documento de identidade, né? Sim, Uma identidade. Identificação nacional. Eu lembro que quando eu fiz, mas daí foi o vestibular da UFPR, acharam um pouco ruim que a minha identidade era uma foto de criança. Mas assim, fiz normalmente, me deixaram entrar e tudo. Mas assim, documento encheram, assim, eu não de identidade normal. Então, sobre isso de foto de criança, tanto que agora eu fui fazer também, e o meu também, eu era muito criança. Daí falaram que não tinha problema, então é uma coisa que mudou. Não sei no Enem. Quando eu fui fazer o vestibular da UFPR, teve isso que me falaram lá, os fiscais. Mas deu pra fazer o vestibular tranquilamente. No Enem eu nunca tive problema com isso. o edital fala também sobre imprimir, local de prova, declaração para se você trabalhar no domingo, para levar para eles, mas normalmente não precisa. É bom levar por garantia. Então, se você já quiser deixar o celular desligado antes, então, desliga o celular antes, não lembro qual é a sala. Daí você leva o impresso para ter certeza, mas normalmente não é obrigatório. Não. Alguém lembra só? Nossa, Lembra? A minha lembro. sala é 36. Nossa, não lembro A ainda. minha é 33. Nossa, tô Bom fudido. saber, bom saber. Então, falar pra vocês antes uma coisa que era a primeira coisa que eu deveria ter perguntado, na verdade, como foi a experiência de vocês no Enem? Quando que vocês fizeram, como que foi? Vocês que sabem aqui, começa a falar aí. Cara, eu fiz meu Enem foi em 2019. Foi uma doideira, nunca tinha feito a prova antes, não fiz como treineiro, não sabia como é que funcionava. Cheguei lá, foi difícil. Eu entrei na universidade pelo Enem, entrei pelo SISU, né, na Unicentro. E eu estava completamente despreparado. O que eu consegui fazer foi que eu já sabia do ensino médio, que não era muita coisa também, que a gente não estava 100% preparado. Mas no final deu tudo certo. Mas é uma prova bem difícil, a prova mais desafiadora, depois, claro, se você não contar ITA e essas super universidades, né? Mas ela é super desafiadora, ela é super interpretativa também. Então, eu acho que a experiência é uma experiência bem difícil, é uma prova cansativa também. Marco, como que foi a sua experiência? Eu fiz o Enem, acho que o meu Enem ainda era na pandemia, então ainda usava máscara. Foi em 2021, fiz o Enem em 2021, comecei a faculdade em 2022. E é mais ou menos isso que o Eric falou mesmo, a prova, em grande parte, é conteúdo repetitivo, então, do ensino médio. Então, é basicamente o que vocês viram por 3 anos. Só que, claro, é difícil lembrar o que você viu no primeiro e no segundo, estando no terceiro com a quantidade de conteúdo do terceiro, né? Mas eu fiz o Enem só com o que eu sabia também, não fiz cursinho, não fiz como treineiro, que é uma pena, porque eu deveria ter feito. Na lata mesmo, assim. Não, eu só cheguei e fiz. Igual a Eric falou, eu saí da prova, eu fui embora pra casa de ônibus, eu cheguei em casa morto, tomei um banho e dormi até o outro dia. Eu cheguei em casa tipo 8 horas, eu dormi até o outro dia 8 horas da manhã também. A gente pensando aqui em sair tudo pra um samba. Cancelar um pagode, Tinha um monte de planos aí que não podemos falar. Mas enfim. Mas eu acho que uma das características do Enem é ser cansativo mesmo, é de propósito. É pra testar quem consegue passar por esse processo de cansaço. Então, Até porque na universidade não tem show, exatamente. né? Tá cansado ou não, tem que fazer. tem que fazer. Tranca faculdade. E você, professor? Então, vocês disseram que tinham escolhido professores aí que fizeram o Enem mais recentemente, mas o meu primeiro Enem foi em 2011. Mas Então, você é o assim, mais recente. Faz bastante tempo. 2011 eu fiz como treineira, na verdade, eu estava no 2º ano do ensino médio, daí o meu de verdade foi 2012.
E uma coisa que eu acho interessante da gente ver, tem quase 10 anos de diferença dos nossos Enems, é que a prova se manteve a mesma, né? É a mesma estrutura, são a mesma quantidade de questões, os mesmos enunciados gigantescos. Eu acho que a proposta do Enem é uma proposta muito interessante de ser uma prova mais interpretativa, que você, lendo o texto das questões, muitas vezes você consegue resolver. E daí tira um pouco do foco do conteúdo estrito, que nem é mais provas de vestibular. Mas eu acho que é isso, essa coisa de ser uma prova cansativa é algo que vem aparecendo há muito tempo. Quando eu fazia já era isso, tanto que foi meio que um dos motivos de eu ter feito como treineira para já testar como seria fazer a prova de verdade. E daí aqui eles fizeram o Enem anos e anos depois que vocês vão fazer também. E a sensação vai ser a mesma, de que é uma prova cansativa e que te vence pelo cansaço. E será que esse deveria ser o objetivo do Enem, sabe? Eu acho que a gente teria que questionar essas coisas também. Sim, isso cara, é complicado, porque eu tenho certeza que a gente vai chegar no Enem, a gente falou que vai sair, eu acho que alguém vai desmarcar, eu tenho certeza. Alguém vai desmarcar. Esse alguém é eu. Ela foi aqui, mais puxou todo mundo pra fazer Eu pagodinho, vou, com certeza. Albanais. Não, vamos pagodinha, puxou Se todo for mundo. perto da minha casa, eu vou. Você sabe onde a gente mora, por acaso? Ninguém... Sim, eu levo vocês em casa, qualquer coisa, com mas dinheiro, eu enfim. pago Uber, não importa. Só uma coisa antes do Ricardo fazer a pergunta, vocês ficaram sabendo que agora a nota do Enem dá pra usar durante 3 anos, né? Sério? Isso, agora se você fazer, por exemplo, a gente vai fazer em 2025 agora, vai pra 2025, 26, 27, isso? Então, o que vocês acham disso, que é uma coisa meio complicada, assim, eu quero saber a opinião de vocês sobre. Eu acho que é meio que uma espada de 2 gumes, né? Porque para algumas pessoas é bom, para outras é ruim. Para quem fez o Enem ano passado, nos últimos anos, é uma coisa boa, porque elas vão ter a oportunidade de entrar na universidade. Mas para quem está começando a fazer o Enem esse ano, que é o caso de vocês, não é uma notícia tão boa, porque vocês vão ter mais competição. Então a nota de corte das universidades, ela vai aumentar. Então eu acho que depende muito de onde você está na sua vida. Mas em geral, eu acho que para a sociedade em si e para a vida acadêmica, eu acho uma notícia positiva, que não fica tanta essa pressão do Enem ano após ano. Você pode fazer o Enem por um ano e só no próximo, só depois de 2 anos resolver fazer de novo. Você pode entrar num curso, aproveitar mais esse curso e aproveitar essa nota também. Então eu vejo como algo positivo em geral, mas para vocês eu entendo como pode ser frustrante saber disso, porque é o primeiro Enem de vocês. Mais concorrência. Sim. Então, professores, na opinião dos senhores, é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas têm. É mais fácil começar o Enem pela redação ou começar do começo mesmo e ir pulando as que não sabe ou ir insistindo nas que não sabe para... Olha, eu acho que a redação, ela te deixa ansioso, né? Então você vai para a prova pensando na redação, porque a competência dela é muito grande dentro da nota do Enem, né? Mas o que eu fiz foi ir direto para a redação para ver o tema. Porque a prova em si, em alguns momentos, ela pode até te ajudar, te dar um autor, te dar um contexto, te dar uma fonte, às vezes um enunciado, sabe? Sim, então, sim. Às vezes você olha o enunciado ali, se você conseguir relacionar com a questão do Enem, às vezes você consegue puxar um argumento, consegue construir um argumento, e meio que em segundo plano, assim, enquanto você está resolvendo outra questão, você pode ir pensando, para que ela dá aquela pausa, assim, pensar, olha, isso aqui pode me ajudar, ou pode ter aquele insight, assim, Sim, falar, sim. nossa, ó, acabei de pensar nisso, lendo essa questão me fez pensar em outra coisa. Então o que eu fiz foi isso, eu respondi as que eu sabia, né, pensando já na redação. Aí eu deixei a redação para mais ou menos a metade ali da prova, para não chegar nela tão cansado também. Sim, sim. Quando você viu que tava começando a já ficar mais ou menos assim... você foi direto. Exatamente. Eu vi uma pessoa falando sobre ler o tema e daí, anotar a palavra-chave pra depois Isso, fazer. isso Vocês é uma acham boa que é uma também, boa? é uma boa. Uma boa estratégia. Eu acho que a estratégia do Enem é uma Do das Enem. questões. Dentro do Enem é uma das questões mais relevantes, porque se você tem 3 minutos por questão, mais ou menos, né? Então, se você gasta muito tempo numa questão e você erra ela, é um recurso, um tempo valioso que você perdeu, que não tem o que você fazer.
né? Então eu indico para quem está fazendo pela primeira vez gastar um pouquinho mais de tempo nas questões que você sabe, que você consegue fazer, e as questões que você não consegue, você vai deixando para depois e depois resolve elas. E sempre mudando. Se você vê que, putz, matemática não dá uma área, umas questões está muito difícil, o texto está muito longo, você pula e depois volta. A redação, mesma coisa que o Marco disse. Vê o tema, lê o texto base que vai ter lá, dá uma olhada nas questões, daí vê de novo, vê se alguma coisa casa, vai anotando. Usa o tempo de uma maneira consciente. Se você pegar, abrir o Enem e começar a fazer por ordem assim que tem, você vai se embananar no meio, você vai estar exausto depois de uma hora de prova. Então entenda que você também fica cansado, você também tenta usar o teu tempo como um recurso mesmo, tenta administrar ele. Beleza. Eu acho que é interessante também, é o primeiro ano que vocês vão fazer o Enem, né? Sim, é o primeiro. Não sei se vocês já pegaram as provas antigas para darem uma olhada e treinando em casa, ver a lógica, porque eu acho que a gente pensa em estratégias, mas às vezes uma coisa funciona. Sim. Isso eu acho da redação era o que eu falaria também, assim, para vocês darem uma olhada no tema, para daí a prova ir ajudando. Mas deem uma olhada nas provas, assim, às vezes, sei lá, vocês têm mais facilidade em biologia, por exemplo. Não sei daí se para vocês ficaria mais fácil começar por isso, começar por isso ou então terminar pela biologia, porque já que uma coisa tem mais facilidade, daí vai pro final que você tá mais cansado e daí não sei. A única coisa que eu cheguei a ver que funciona diferente para cada pessoa, né? Sim. A única coisa que eu vi foi as outras sedações, né? Que eu vi que tinha da herança africana, que foi o do último agora, né? Tipo, nossa, esse é um tema que eu pensei que era muito fácil, tipo... Só que teve muita gente que confundiu, tipo, herança africana com coisa de racismo, sabe? Eu fiquei tipo, cara... Não. É, tipo, complicado. Teve um amigo meu que ele fez uma referência muito da hora, que seria o Cidade de Deus. Eu não sei como que ele colocou, eu queria muito ver a redação dele. Mas eu acho que deve, tipo, dependendo de como você puxa, dá pra... tipo, ser legal assim e casar com o texto, vamos dizer. Pode fazer a próxima pergunta? Eu? Então, no assunto de biologia, muita gente tem dúvida e não consegue fazer as questões. Como você acha que dá pra fazer assim, sem se estressar de verdade? Porque tem gente que não consegue mesmo. Então, Difícil a questão, né? Difícil. Você pensa, não sabe como é que ela faz. Corrigindo, não é não saber, mas tipo, sei lá, eu não consigo. Eu não estou pensando direito sobre células, vamos dizer. Então, o difícil da biologia, assim, é que é um conteúdo que você tem que decorar muitas coisas, são muitos nomes muito complexos e difíceis, assim. Eu sempre tento trabalhar na etimologia das palavras, assim, no que significa, por exemplo, eucarionte. O eu é verdadeiro, o cário é de núcleo, então eucarionte é uma célula que tem núcleo verdadeiro. Então, quando você sabe da etimologia das palavras, as coisas eu acredito que ficam um pouco mais fáceis. Mas é isso, biologia é um assunto muito complexo, com muitos nomes difíceis. Mas o Enem dá essa possibilidade de ser uma prova mais interpretativa. Então, às vezes, o texto de uma questão ajuda no de outra e assim por diante. Mas existem conteúdos chaves que sempre caem, genética sempre cai, patologias sempre caem, né? Dengue, Enem, vestibular, adora dengue. Não é pior, cara. Essas coisas assim, são coisas que sempre vão cair. Então, tem alguns pontos chaves assim, que, por exemplo, o conteúdo de células abre brechas para vários outros conteúdos aí da biologia, né? Então, acho que quando você domina bem uma coisa, as outras vão se desenrolando, mas é uma disciplina um pouco mais complicadinha mesmo. Aproveitando para puxar sobre biologia que você falou. Uma coisa que que eu quero muito saber a opinião de vocês, que é muito chato para nós, que é a gente não tem muitas matérias que vão cair no Enem. E daí eu queria saber o que vocês acham disso e o que vocês recomendam. Por exemplo, a gente não tem biologia, não tem filosofia, química, a gente não tem um monte de matéria importante, né? Que vai cair. Claro, a gente tem os aulão e tudo mais, só que isso não é só, tipo, vamos dizer, suficiente, né? Porque, querendo ou não, daí a gente vai começar a focar mais em o que a gente tem? Matemática, português, que são as únicas matérias que a gente tem, tipo, agora. E que é, tipo, História que a gente tem aos 3 anos. História. Verdade, a gente não tem história do Brasil, agora é história do Paraná. Então, tipo, são muitas matérias que a gente não tem, que vai cair no Enem, provavelmente, né? E eu queria saber o que vocês acham disso, né? Então, pra mim essa reforma do ensino médio foi uma coisa bem complicada, assim, eu acho que foi muito ruim pra todo mundo. Eu acho que um dos piores pontos é justamente esse, assim, como que você prepara
os adolescentes para o vestibular, sendo que você não dá aula dessas disciplinas para eles. Porque é isso, por mais que tenha esse foco, né, a galera de exatas, a galera de humanas, na hora de fazer vestibular as provas não são separadas, todo mundo faz a mesma prova. Então, para mim, isso não faz sentido, é uma forma de precarizar a educação, focando mais para sair da escola e ir para uma área trabalhar já, e não para o vestibular direto. Então, eu acho que foi bem ruim. Porque, tipo, é complicado, como você mesma disse, não é separado, né, exatos e humanos. Então, tipo, vamos dizer, se alguém vai querer passar numa faculdade que vai ter um corte maior, não vai conseguir porque não teve as tais matérias. Sim. Inclusive, falando em corte, eu vi que, depois eu vou pegar certinho pra ver, mas eu vi que tem uma faculdade que vai colocar menos vagas pra medicina por causa desse negócio das notas dos 3 Enem, né, tipo, dos 3 Enem não, dos 3 anos de Enem. Então é uma coisa muito pai, vamos dizer. A nota de corte de medicina vai subir, a tendência é subir mesmo, assim como todas as outras, né? Não que... Não, mas como é um curso, às vezes, mais visado, um pouco mais elitizado também, a tendência da nota de corte é estar maior, porque é uma área da científica, digamos assim, que não perde público. Então, quem vai fazer medicina sabe que vai fazer medicina há um tempo, numa faculdade privada, por exemplo. Daí tem os bolsistas, né, que daí são as pessoas que estão há um tempo lutando, fazendo lá o vestibular para tentar fazer a mesma faculdade. Só que agora com essas médias, então, por exemplo, se a pessoa faz o Enem de novo e a média anterior dela é maior, claro que ela vai usar outro, né? Nossa, tem outra desculpa. Nossa, a gente tá muito ferrado, na verdade. Então, Muito. Em questão da redação, que vocês fizeram em si, tem alguma coisa que vocês possam dar alguma dica para começar, para terminar, e assim vai? Nossa, eu fui bem mal na redação, assim. Eu fiz uma redação daquelas bem de fórmula, assim. Então eu só usei o texto base, eu não consegui pensar em nenhum repertório. Mas o meu tema foi bem difícil, que foi aquele Enem que o tema era sobre a importância dos documentos, do registro, do RG. Então tem isso também. De governo para governo, às vezes você pode perceber uma tendência em temas, assim. Então um governo que preza mais por causas sociais, assim, normalmente acaba sendo assim. No meu, que era algo mais sobre um âmbito nacional, a retomada de uma preservação nacional, digamos assim, daí cai da soberania, exatamente, daí cai para uma democratização de algo que é importante, que é um documento. Daí, no meu caso, eu tive que imaginar um argumento, alguma coisa assim. No meu caso, eu lembro de colegas colocando comercial, porque sem documento eu não sou ninguém. Eu não consegui pensar em nada. Tinha uma musiquinha, né? Então, eu não consegui pensar em nada. E eu acho que o importante do Enem é você ter um repertório meio... Tudo bem que vai mudar a regra, né, da redação. Então isso é uma das perguntas, inclusive. Que uma aluna, acho que do terceiro B, no caso, acho que foi a Isa que fez essa pergunta, que seria um repertório coringa, né? Se vocês indicam algum e se é bom usar. Então, agora com a nova cartilha do INEP, realmente é perigoso você utilizar. Se estiver contextualizado, se estiver dentro das outras métricas do Enem, esse repertório coringa, ele é possível de utilizar. Mas ele não é tão recomendado, porque vai muito do seu avaliador. Como que ele vai enxergar o seu texto? Se você usou o teu repertório coringa, por exemplo, a Constituição, Utopia, Paulo Freire, a ONU, sei lá. Se você usou uma coisa que todo mundo usa, vê se faz sentido dentro do teu texto e se não parece que é um modelo, sabe? Porque quanto mais, agora com inteligência artificial, quanto mais artificial estiver o texto e menos crítico ele estiver, menor a nota. Agora, as redações, elas estão completamente inflacionadas. Está muito difícil de tirar nota 1000. Tanto que ano passado foi o ano com menor número de nota 1000 da história do Enem. E esse ano vai ser menor ainda. Nossa, vocês viram que eles prolongaram a data de inscrição por causa que tinha gente não interessada no Enem. Tipo, teve um número muito grande assim, de pessoas não interessadas no Enem. Tanto que quando a gente foi fazer essas perguntas do Enem, tem uma galera do primeiro ano que, tipo, não pensa em fazer o... Tipo, a gente perguntou, vocês pensam em fazer o Enem? Primeiro e segundo. Vocês pensam em fazer o Enem nos próximos anos? E
a maioria não levantou a mão porque, tipo, não pretende fazer. Então, tipo, os interesses no Enem estão aumentando cada vez mais, cara. Isso é, tipo, um absurdo, porque parece que as pessoas estão cada vez mais cagando pro futuro. Enfim. Não dá pra julgar Não dá essas pra pessoas julgar, também, óbvio. né? Porque, tipo, dá pra entender, no primeiro ano, né, tipo, você ainda tá procurando as coisas, mas, tipo, você não pensar em fazer o Enem, tipo, eu acho que é uma coisa que é meio assustadora, porque, vamos dizer, o Enem, desde, tipo, eu acho que a maioria desde o primeiro ano aqui, nono, já sabe que, tipo, o Enem é uma coisa muito importante, assim. Então, é meio, tipo, cara, quando eu penso sobre isso, eu acho meio absurdo, principalmente que tiveram que prolongar agora, então, tipo, se nos próximos anos vai ser assim, nossa, uma loucura, eu acho. Enfim, Muitos vestibulares também prolongaram as inscrições, não só o Enem. FPR. Ninguém quer fazer nada, na verdade. É que eu sinto que tem muitos vestibulares agora ou faculdades que são EAD também. E isso Sim, tá sim, tipo. deve. A galera tá ganhando diploma torto e direito aí de uma forma muito fácil. Então esses vestibulares, assim, que são muito difíceis e que você sabe que, pô, tem que. Desculpa. Falei. Não, acontece. eu não tinha notado. Esses vestibulares, o Enem, que é uma prova muito cansativa, que você tem que se preparar por muito tempo, o vestibular da UFPR também, que é muito difícil, acabam sendo menos atrativos, porque a pessoa sabe que, enfim, por um valor muito baixo, né, tem mensalidades de faculdades que não chegam a R$200. Ela consegue ter um diploma ali em 4, 3 anos. Uma graduação hoje também não é tão relevante quanto uma graduação há 20 anos atrás. Sim. Uma pessoa graduada há 20, 30 anos atrás era praticamente garantido de ter um emprego. Hoje, uma pessoa que se forma em engenharia numa universidade, ela pode trabalhar de Uber, tem essa história, né? Então, tanto a questão da graduação não é tão... Não que não seja importante, mas não é tão... não tem tanto peso quanto antigamente, e claro que tem toda essa questão dessa pressão, né, para fazer Enem. É claro que quando você faz pressão pro jovem fazer uma coisa, ele vai fazer exatamente o contrário. Nossa, eu lembro da pressão do meu irmão quando ele foi fazer o Enem, que o meu pai foi levar ele e eu também, né, eu tinha, nossa, nem lembro quantos anos eu tinha, mas ele foi fazer e eu lembro que ele tava com muita pressão pra fazer o Enem e ele ficou muito ansioso até a nota sair, então, tipo... Nossa, tipo, cara, eu acho que, tipo, a gente tá até agora, tipo, meio tranquilo, assim, mas no dia que tiver perto do Enem, no sábado, Tô domingo... tranquila, eu pareço tranquila. Não, relaxa, sábado e domingo vai estar Eu pior. não estudei nada, Eu vou tá eu não chorando estudei de nada. novo. Parça, é por isso que a gente vai ter o aulão na sexta, inclusive, né? O Eric vai na sexta. Aulão da Uninter. Da Uninter, a gente vai lá na Uninter, né? Sério? Inclusive, é por isso que você colocou o nome. Ele Ele não sabia. Eu pensei que daqui no colégio. Não, pô, não vai ter no sábado. Esse sábado não vai ter aulão, né? Não A sei. princípio não, pelo que eu Não sei. sei. Ah, mas Então. pense em... Inclusive a gente vai vamos tentar pegar assim algumas coisas da Uninter que, né, foi falar no aulão, Eles a vão gente dar vai o tentar. material lá pro Chico. Então a gente vai tentar também colocar isso na página do Instagram pra, né, ajudar os outros também que tipo não conseguiram ir por outros problemas. Mas enfim. Uma outra pergunta também que seria como começar uma redação. Tipo, como que você começa? Como vocês começaram a redação quando vocês foram fazer? Isso eu não faço No Brasil... Eu vi alguém colocando tipo, no filme Five Nights at Freddy's. Sim, eu conheço esse cara. Nossa, que merda. Mentira. Eu não sei, eu sempre comecei redação assim na escola e no Enem partindo do geral e caindo pro específico. Então, no Brasil, a realidade brasileira, mas igual o Eric falou, como tá mudando a regra de avaliação da prova, então talvez isso não seja a melhor coisa do mundo. Pior mas- que eu fiz isso na redação que a professora passou lá do Nossa, eu reinserção não lembro como comecei, dos eu povos acho de que rua, é. né? Eu coloquei, no Brasil está se tornando cada vez mais comum. Tipo, alguma coisa assim, Eu sabe? coloquei ao longo dos anos. Sempre geral, começa pro assim. específico. Você tem que imaginar que você tem um recurso limitado também dentro da redação do Enem, que é o número de linhas. Você tem espaço limitado. Você tem 30 linhas para fazer a tua redação. Então você tem que usar isso de uma forma eficiente. Então você só fala o que realmente é necessário, o que vai corroborar para a tua tese principal. Eu indico começar já com a menção temática do teu repertório. Se você está pensando num filme, numa série, num livro, num poema, já começa jogando o que você sabe sobre isso, que daí você já faz uma ponte com isso. Numa música do Racionais. A música do Eu acho que Racionais. esse foi o ano que eu mais Uma vi menção filme, temática, série, aí você volta de novo pro tema, aí você vai para seu argumento 1, argumento 2, e isso tudo você já tem um parágrafo de 5, 6 linhas. Aí você vai ter mais 2 parágrafos de argumentação. Então, o argumento 1, que você citou primeiro na tua introdução, vai antes,
explica ele dentro desse argumento 1, sempre deixa um problema ou um pé ali para a tua proposta de resolução, e no argumento 3 também já deixa um pé para o agente da tua proposta de resolução, na última faz a proposta com conclusão. Então, como que você começa? Eu indico, começa já com um repertório, porque daí você já tem uma ideia do que você quer falar e qual que é o tom do seu texto. E o Enem, a redação é sempre um problema, é sempre um problema social que precisa ser resolvido. Seja da questão indígena, seja da questão do apagamento das pessoas, seja da questão das mulheres. Bebê é um problema. É possível Nossa, cair. se caiu no ferro. É possível A cair. gamificação, a plataformização da educação. Isso, então sempre você imaginar que é um problema, você já começa com uma citação que situe o teu leitor no problema. Aí você vai para o tema e depois para os argumentos. Dessa maneira você já consegue planejar. A introdução é a parte mais importante do texto. Mas a gente está fazendo um churrasco, você tem que primeiro acender teu fogo e lavar a grelha, senão não tem churrasco. Então a introdução é isso. Acho que a gente vai fazer agora as últimas perguntas, porque a gente tá com tempo escasso hoje. Acabei de notar. Mas enfim, Pode falar. Qual. Eu sei o Ricardo, né? Perdão. Cortei acho que a vez do Ricardo umas 2 vezes. Desculpa. Eu até já esqueci o que ia falar, sinceramente. Tá, tem aqui, ó, como lidar com o cansaço ao longo da prova. Que foi uma coisa que vocês falaram primeiro, né? Na verdade, a gente então. esqueceu de falar disso. Boa Não, eu pergunta. acho que dá pra usar o seu tempinho ali pra ir no banheiro, né? Vai devagarzinho. Chorar no banheiro. Dá uma respirada. Leva E um nessa Gatorade. questão do banheiro, tem tempo pra ir no banheiro? Não, mas às Ou, vezes não te tipo, acompanha. Tem um fiscal que te acompanha até o banheiro. Às vezes tem fila. Exatamente. Daí você pode acabar perdendo o tempo da prova. Falando em comida, que comida vocês sugerem levar e o que não levar? Um Gatoradezinho, Gatorade. um repositor de eletrólitos ali. E um doce. Eu não levei muita coisa, Eu levei não. chocolatinho, aqueles Snickers assim. Propaganda. Então, mas é porque o açúcar te deixa mais O problema é acelerado. que depois você vai fica direto meio... pro cérebro. Alguém falou algum professor falou que não era bom levar alguma coisa de Muito tanto doce. açúcar. Muito doce. Porque Acho senão que você foi a vai professora ficar com Fernanda. pique. É só a glicose sobe no ansiedade. Você vai ficar com pode- pique na hora e depois vai Sim. acabar com a sua prova daí. Pode ser. Tenta pode tomar ser. um café reforçado se for sair de casa muito cedo. Verdade, a prova começa. Lembrando, a prova começa às 1h30, a abertura dos portões é 1h30, né? Ou não? Não. a Não, abertura. é meio-dia. Como é? O portão fecha abre uma meio-dia, hora. fecha 1h e começa a prova 1h30. E vai até às agora 7h30. sim. Vai até 7h30. O 7h30. término da prova é 7h30. Não é 5 7h30. Não é 6. O término da prova é 7h30. Juro pra vocês, eu olhei ontem isso. É 7h30, 5h30, 6h30. Não, término da prova tá escrito lá, 7h30. E daí eu Mas assim, do próximo domingo. uma dica agora sobre história, que eu acho que foi algo que eu percebi quando eu fiz o Enem, que a resposta de história está sempre entre 2 opções. A grande maioria das questões, na verdade, está sempre entre 2, está sempre na dúvida. Então, assim, se você já tem as 2 opções de uma questão que você leu metade do enunciado e já tem meio que as 2 respostas, passa para a próxima. Vai indo, depois você volta nessa. Porque normalmente você vai ter aquela absurda que você lê e fala, não, risca. Eu riscava. Nossa, meu caderno do Enem tá todo rabiscado. Tudo rabiscado. Ah, mas eles só vão olhar o gabarito, né? Eu acho Não, que é então, normal. é óbvio, risca mesmo. Não quero saber, não quero pra você nem pensar naquela questão mais. Se é óbvio, por exemplo, tem muita pegadinha em questão de história que é a palavra nunca, ou jamais, ou de forma nenhuma. Porque é muito difícil você falar, não, isso não aconteceu, ou isso nunca aconteceu. Porque a história não vai trabalhar sempre assim com coisas que, nossa, não, isso com certeza não aconteceu dessa forma nunca. Não tem como, é muito geral, assim. Pode ter acontecido um caso específico, não tem como. Como que era mesmo do... Uma correção do horário, que é no domingo agora, vai ser até às 7 horas. E daí Nossa, no dia gente. 16 vai 7h30. acabar às 6 horas. Não é 7h30? A Gente. prova da redação é no primeiro dia? A prova da redação é... No primeiro dia. É o primeiro dia. no Segunda primeiro dia. matemática. Por isso que vai até 6 horas. Até 7, né? Nossa, eu tinha falado 7h30, eu tinha certeza, eu li Não, tipo vai 40 ser, tá. vezes. Mas enfim, acho que é isso porque a gente tá muito sem tempo agora mesmo. Tem dúvidas que vocês ficaram? Última pergunta, não é questão sobre o Enem em si, mas por que vocês quiseram ter essa profissão de professor? Marco, responda. Não sei. Quando eu era criança, eu tive um lapso assim. Eu tava assistindo Indiana Jones.
explicou já muita coisa. Indiana da Jones história. é professor de história, né? Ele é paleontólogo, mas ele é professor de história. E eu vi aquilo e eu fiquei muito impressionado, né? Com a figura do Harrison Ford, com aquele personagem carismático e tudo mais. E aquilo foi crescendo na minha cabeça junto comigo. Até o dia que eu fiz o Enem, tá? Algumas semanas antes de fazer o Enem, eu falei, cara, eu gosto de educação, eu gosto do meio da escola, eu gosto de estudar e eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. E eu encontrei em mim uma forma de ajudar sendo professor. Então, eu não sinto que é uma obrigação, que é um trabalho que vai me sustentar porque eu preciso do dinheiro. Claro que vai me dar o dinheiro que eu preciso, né? Senão eu não faria uma profissão, não teria essa profissão. Mas eu sinto que é a forma com que eu consigo transmitir algum tipo de ajuda para as pessoas que estão perto de mim. Então, eu poderia ter outra profissão, sei lá, um enfermeiro ajuda da forma que ele consegue, um médico ajuda da forma que ele consegue. A forma que eu consigo é me comunicando. Então, se eu estudar uma matéria como história, que para mim é a minha paixão, e eu conseguir transmitir aquilo, fazer com que faça sentido para a pessoa, tipo, para que eu vou estudar Napoleão há tanto tempo? Se eu fazer aquilo fazer sentido para a pessoa, para mim já valeu a pena. Então, eu sinto que é a forma que eu encontrei de ajudar quem está perto de mim, de alguma forma. Nossa, Caraca. nossa, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas no segundo episódio o Igor falou, tipo, de um sonho que ele teve, então, tipo, a sua resposta ficou, tipo, a parada ficou equanimamente. Tipo, de ajudar os outros, eu acho que é uma coisa muito da hora. E o seu professor? Então, isso é tema da minha terapia, inclusive. Por quê? Tentando entender. Porque eu acredito que é muito motivado pela minha história enquanto aluna, de ser uma criança LGBT que não entendia que era uma criança LGBT e de não ter nenhum professor ali que tivesse um olhar mais atento para essas minhas demandas ali, que eram muito silenciosas, porque eu não sabia como manifestar elas também. Então eu sinto que meu papel enquanto docente, para mim, educação é afeto, assim. Eu acredito que o ensino só se faz quando se tem afeto. Sim. Então eu tô aqui para ensinar, mas também para acolher. Inclusive, Então, pelo acho que seu é um pouco afeto, isso. a irmã dela, você é a professora favorita da irmã dela. Eu adoro a Lari, eu adoro a Lari. Professora de história. E você, professor, chegou a sua hora. Pelo dinheiro e pela fama. O professor é meio que uma subcelebridade, né? Você passa na rua, as pessoas te cumprimentam. né? Tipo vereador, Ah, né? olha, mãe, meu professor! Tipo isso, né? Tipo isso. Famando. Mas meu avô sempre falou pra eu virar professor, eu sempre gostei de ajudar os meus colegas na sala e eu pensei, por que não, né? Tô aqui até hoje. Descobrimos que o professor era o nerd que passava cola pra todo mundo antes da prova. Exato. Era bem assim. Eu acho que é isso, né? Tem alguma dúvida? Algo mais? Alguma Algo coisa? mais? Acho que é isso, gente. Que a gente Algo não mais tem que muito os senhores queiram... Verdade. Não? Só muito obrigado pela obrigado. oportunidade. A gente Então, que muito agradece. legal a iniciativa, parabéns. Gente. Desejar uma boa prova para todos vocês, para todo mundo que vai fazer. Precisaremos. A prova também. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo Vai certo. sim, vai sim. Teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas essas perguntas daí a gente deixa para um próximo episódio, para os próximos stories que a gente fizer no Instagram, Um pós-ENEM. pós-Enem, Pode, né? que daí a gente vai estar todo mundo chorando, exausto, a gente vai ter que colocar um sorriso falso na cara, não tô brincando. Mas é isso, muito obrigado, gente, de verdade, porque a gente precisava tirar algumas dúvidas. E também que vocês são uns professores muito gente boa e é muito interessante saber o porquê que vocês se tornaram professores, né? Eu acho muito legal saber que vocês queriam ajudar, ter o afeto, assim, é uma coisa muito interessante que tem muitos professores que podem não ter hoje em dia e vocês estão se tornando por causa disso, sabe? Então tá mudando a educação e é uma coisa muito da hora. Acho que é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado, gente. Vamos dar tchauzinho pra câmera ali, tchau, tchau.